Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. O tema do nosso episódio de hoje é automação de redes em infraestruturas críticas. Este é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E agora, você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e pelo YouTube Music. Visite o nosso canal do YouTube, o NICBR Vídeos. Navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a conversa, vamos para os avisos iniciais. Anote na sua agenda a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela vai acontecer de 15 a 19 de dezembro de 2025, em São Paulo. Na segunda e terça, dia 15 e 16, teremos os encontros do GTR e GTS. Na quarta e quinta, dias 17 e 18, realizaremos o X Fórum. E na sexta-feira, dia 19, teremos o Fórum Backup, edição especial DNS, em cooperação com a ICANN. O convidado de hoje é o Leonardo Furtado, arquiteto de soluções e engenheiro de redes e instrutor. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo aí, Leonardo Furtado, ao nosso podcast, o Camada 8. É um prazer ter você aqui. E a gente gostaria de saber um pouquinho mais quem é o Leonardo Furtado. Então você pode contar para o nosso ouvinte quem é o Leonardo Furtado e por que você é tão relevante na área de redes aqui no Brasil? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Eduardo e Moreiras. Eu não vou puxar muita sardinha porque vocês são... O que o NICBR tem feito para a comunidade é espetacular e um agradecimento, uma honra de estar aqui com vocês, disputar esse espaço, trocar essas ideias e desenvolvermos a nossa internet. Com relação quem sou eu? Sou o Leonardo Furtado, engenheiro de redes, com 30 anos de carreira, tendo percorrido grandes e pequenas também. A gente começa sempre embaixo, né? Grandes organizações. E direto sobre a sua pergunta, por que eu sou relevante? É muito por conta da maneira que eu exponho as minhas ideias, né? Eu acho que algumas pessoas mensuram a qualidade do meu trabalho pelos conhecimentos que eu carrego, pelas habilidades que eu carrego, mas na verdade ele é mais forte nos resultados que eu forneço. Então, toda vez que eu interajo com provedores e provedores de internet e profissionais de redes, eu procuro colocar ali o que eu vivi na minha carreira ao longo de 30 anos, construindo tudo que eu tenho feito. E as minhas ideias têm impacto. As minhas ideias são provocativas, elas trazem alguma coisa nova e isso gera essa distribuição, né, algumas pessoas me têm como referência, outras estão conhecendo meu trabalho agora e vou me especializando cada vez mais, me tornando mais conhecido aqui no setor. Leonardo, mas vamos dizer assim, a gente que já conhece você, a gente sabe que você já trabalhou na Cisco, que você já trabalhou na AWS, que você tem uma baita presença na internet com um monte de conteúdo interessante. Sim. Tal. E a gente vai falar disso mais pra frente, né? Legal. Mas o que você está fazendo agora? Qual que são as atividades agora do Leonardo Furtado profissionalmente? Poxa, excelente pergunta, gostei dessa pergunta. Uma coisa que eu poderia falar, por exemplo, que responde tanto o que você perguntou agora, que é uma pergunta interessante, quanto o que ele tinha perguntado logo no início. Eu, por exemplo, não nasci no mundo de ISP. Eu vim de operadoras, de mercado financeiro, trabalhei em integradores. Então, eu percorri diversos mercados verticais. E eu encontrei uma oportunidade no ISP de ajudar lá atrás, em 2014, 2013, 14, 15, a usar ideias de melhor escala, entender conceitos de capacidade mais interessantes. Então, foi aí que eu comecei a ficar, né? E o Leonardo, que as pessoas conhecem do universo de ISP, mas eu não sou do ISP. Interessante. Indo direto para o teu ponto. O que faltava na minha carreira é lidar com hiperescala. Já trabalhei em grandes sistemas autônomos, grandes infraestruturas complexas e tal, mas quando a gente fala de uma big tech, de uma organização de hiperescala, a realidade é outra. E faltava isso na minha carreira. Aí
Por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que eu estou fazendo agora. É um nicho. É assim como eu tive outros nichos no passado, o meu nicho atual é atuar em ambiente de hiperescala. Foi, por exemplo, a minha passagem pela AWS, foi esse meu desejo de viver essa realidade. Saí da AWS, mas continuo fincado em hiperescala. Hoje estou numa startup de data center de AI, ainda é sob sigilo, ela não tá... Define aí pro nosso ouvinte, principalmente aquele... Vamos pensar no nosso ouvinte de provedor, aquele cara que tá com microtik lá. O que é hiperescala? Hiperescala, você define a maneira mais prática, a definição mais prática, mais direta de uma hiperescala é uma Big Tech. Vamos pegar, por exemplo, redes massivas como a Amazon, Google, Microsoft. Aí você tem também o Netflix e o Oracle agora está despontando muito, muito, muito forte. São empresas de presença global com infraestrutura massiva que detém a grande massa de conteúdo que você acessa hoje no seu dispositivo. Independentemente do dispositivo, praticamente tudo que você consome sai de uma Big Tech. E outros sistemas e serviços disponíveis na internet também são mantidos, hospedados nessas cloud providers, em toda a sua infraestrutura de distribuição desses conteúdos. E o que difere uma infraestrutura aí de um provedor pequeno para algo que é uma hiperescala? Eu queria até complementar. Boa pergunta. Você comentou que trabalhou também em operadoras, em mercado financeiro, e eu acredito que no mercado aqui nacional e na América Latina também. E eu cheguei a brincar com provedorzinho pequeno, com microtik. A pergunta do Eduardo do que define, né, do tamanho disso daí. Essas grandes operadoras nacionais, essas empresas do mercado financeiro nacionais, elas têm o mesmo tamanho de uma hiperescala? Também pode ser chamada de uma hiperescala? Não, infelizmente não. Eu não gosto de tratar dessa forma, como se elas não fossem importantes ou que não tivessem tecnologia de ponta, ou que não fossem grandes, que tivessem uma escala muito grande. Sim, são organizações fora de Big Tech com redes muito grandes, infraestruturas super complexas. O que define a hiperescala é quando a coisa realmente é muito massiva. É muito massiva. O poder, quando a gente pensa tanto não somente em rede, mas quando a gente pensa em elementos de computação, armazenamento de dados, e aí sim rede, aí os números são assustadores. Hiperescala, até uma forma de explicar isso pro leigo é quando as tecnologias de rede tradicionais que você encontra nas grandes organizações, elas passam a falhar, não funcionam como deveriam, dadas os tempos de convergência, as complicações do plano de controle, que a gente pode falar disso depois, e que torna as estratégias, as abordagens tradicionais de engenharia de redes. Você, como engenheiro sênior, digamos que ela tem muita experiência com BGP. Você fazer e chover no deserto com BGP. Lá, você vai enfrentar uma categoria de problemas, de complexidades que você não viveu antes. Tanto que quando você é contratado por uma empresa dessa, é esperado que você não tenha essa experiência. Então, eles vão em cima do teu lastro. Quais resultados você forneceu na sua carreira, para quais organizações, me conta dos seus desafios, como é que você pensou, enfim... Porque lá você vai aprender o que é hiperescala. A exceção é quando você sai de um e entra em outra. Aí tu já sabe, tu sai de uma AWS, vai para um Google, ele já entende que tu conhece o espírito da coisa. E não é só o tamanho, mas todo o problema que aquele tamanho acompanha. Da agilidade de negócios, da disponibilidade, do impacto. Você perde, dependendo de quanto de capacidade você perde numa falha de um cabo submarino, de uma falha de uma fileira de racks no data center. Estamos falando de multi-petabit. Esses dados são perdidos e o impacto é global. Então você tem instabilidades que afetam grandes partes da internet. Não é raro disso acontecer. Vocês sabem muito bem, acompanhando o mercado. Poderíamos pensar até como se fosse uma infraestrutura crítica. A gente está crescendo e aí chega num momento que as soluções de gaveta que a gente tem, de configurações tradicionais, não servem mais pra gente. A gente precisa pensar até em coisas como automação para ficar fácil de usar.
não que pensar em coisas como você não sobrevive numa Big Tech, ou mesmo numa empresa que ainda não é uma Big Tech, mas tenha uma empresa que cuida, por exemplo, de sistemas de pagamento, onde atrasos geram complicações significativas. Você não tem como manter esses ambientes que não seja por uma cultura de software. Automação, na verdade, ele é um substrato de coisas que você compreende um princípio de como é que eu defino uma rede e mantenho uma rede por software. A gente pode até discutir sobre isso aí, porque tem algumas coisas que os interessados, quem está estudando redes, principalmente, eu sei fazer um script de Python, eu sei automatizar backup de configuração, eu sei automatizar um deploy. Bacana, você está resolvendo muita coisa, mas eles estão falando de um outro patamar. Não só de tamanho, mas da maneira como as coisas são executadas, que é bem interessante. Mas sim, é por essa linha de raciocínio mesmo. Então, só para tentar organizar as minhas ideias aqui. Você disse que as hyperscale aí são definidas pelo tamanho, você exemplificou com as big techs, Google, Netflix, AWS e N outras. Eu entendi que não tem nenhuma empresa no Brasil, mesmo as grandes operadoras ou as grandes empresas do mercado financeiro que chegam nessa escala. A gente está falando de escalas muito maiores e nessas escalas os problemas que a gente acaba encontrando no universo das redes, eles são diferentes pela própria escala. E a gente tem que aplicar soluções diferentes também. E aí entram essas soluções de misturar o mundo de software com o mundo de redes e fazer essas automações. E você tem trabalhado justamente em trazer conceitos dessas soluções que são aplicadas no hyperscale para o mundo dos provedores. Começando com aquele que tem um microtik lá. Exato. Mas cabe essa solução? Cabe, vamos lá, essa aqui... Não, muito obrigado. Que mágica é essa? Muito obrigado. Ele entendeu melhor do que eu, negócio muito boa provocação. Não sei se vocês estão lembrados, a nossa interação já não é de hoje, né? Mas não sei se vocês estão lembrados de como eram as redes dos provedores regionais lá no ano de 2013, 14, 15. Eram o quê? Primeiro que não há uma hierarquia definida. Isso aqui é o meu acesso. Isso aqui Era um microtik que faz tudo, né? Exato. Porque, na verdade, você não tem nem a topologia física do provedor, não ajuda no funcionamento dos protocolos que são as tecnologias, a topologia lógica. A topologia fisiológica, elas são divergentes. O que, em certo padrão, em certo nível, isso é normal e é o que acontece, mas é muito diferente. Você não tem uma organização que você consiga agregar tráfego que vem lá do teu cone e você vai pré-agregando, e você vai manter uma uniformidade de caminhos físicos para tráfego norte, sul, leste, oeste, numa rede de provedor é difícil. Fazendo o que? Tecnologias L2, APS, VLAN, Kill, coisas que se você errasse a configuração de uma VLAN, você parava o provedor. Era assim. Qual que era a minha ideia lá atrás? Pegar a ideia das grandes operadoras e fazer no ISP. Por que a gente não faz, exemplo prático, L2 VPN? Vou transportar as VLANs do PPPoE, passando por um backbone e não precisa conhecer aquela VLAN, entrega ela direto lá no BRAS autentica o cara navega. Isso simplificou muito o projeto L2, que é um overlay, né? Fizemos um overlay L2, simplificou muito o conceito de rede do ISP e melhorou muito a disponibilidade. Legal. Então esse foi o meu momento lá de 2015, 2016. Agora eu tô fazendo a mesma coisa. Ainda direto com o que você falou. Cara, aquelas ideias malucas que você tem, você não precisa ser uma Big Tech. Você aprender com elas. Tem coisas que você não precisa ter um orçamento, falo a grana aqui, né? A linguagem, o verde, você não precisa do orçamento, não precisa ter o tamanho, a escala, nem a quantidade absurda de times e de pessoas, até mesmo que vocês se surpreenderiam quantas pessoas mantêm uma rede dessa. Não é isso que você imagina, é bem menos. Você pode pegar essas ideias, se inspirar com elas e tentar o que funciona para eles, que é viável para mim, que vá de encontro com essa maneira como as redes são, tem a engenharia dela, a operação, a manutenção, dá para fazer. Por isso que vem as minhas ideias mais recentes de conteúdos, de coisas do tipo, da hiperescala ao ISP. É mais ou menos por ali.
Mas olha, me corrija se eu estiver falando besteira aqui. Nessa época que você citou, 2013, 2014, a gente estava num cenário onde você tinha equipamentos muito simples, como os que eu já brinquei algumas vezes aqui, o microchips e coisas assim. Depois a gente começou essa fase de implantar MPLS no core da rede, trazer esses conceitos que já eram usados em grandes operadoras, mas isso também foi fruto da disponibilidade de equipamentos melhores e a um preço razoável. Então começaram a aparecer Junipers, aí o pessoal começou a usar Juniper no mercado, depois mais para frente os Huaweis, que tem uma disponibilidade de configuração desses protocolos mais modernos. O mesmo acontece agora, quer dizer, os conceitos que você usa numa hyperscale estão disponíveis para implantação nesses equipamentos que o pessoal dos pequenos provedores já usa hoje, ou vai ter que ter uma revolução, uma troca de equipamentos, alguma coisa desse tipo? Pensando inclusive em preço, né, também. Não, a pergunta dele é excelente, excelente. Porque é uma preocupação legítima. De fato, lá atrás, uma coisa que, até mesmo por questão de objetividade, não toquei quando eu fiz esse comparativo lá de trás, é que você tem, quando a gente pensa em tecnologia, o hardware de redes, até mesmo o software também, você tem classes de equipamentos. São equipamentos cujas as tecnologias disponíveis nas suas respectivas capacidades. Capacidade, como assim? Exemplo. Densidade de portas por capacidade de transmissão, gigabit, enfim, tem essa parte. Mas você também tem o que? Você não quer ter bloqueio. Ou às vezes você tolera algum bloqueio. A banda de comutação agregada. Buffers, tamanho da tabela de roteamento, quantas rotas IPv4, quantas rotas IPv6, na FIB, quantos prefixos na FIB para IPv4, para IPv6, quantos labels, ARP, endereços MAC, sabe essas policers, quantas policers que eu posso ter por interface ou no total no sistema, ACLs, quantas ACLs. Então você tem equipamentos que eles governam essas capacidades e os seus componentes, principalmente a tecnologia de silício, o ASIC ou um FPGA, eles são projetados, são mais interessantes para, por exemplo, uma rede metro que tem características, a parte de buffers e outras coisas, que aquele silício é mais indicado. Então, um programa dele é equipado para aquele tipo de missão. Lá atrás, aí para ir direto ao ponto, você tem isso para data center, você tem isso para rede corporativa, você tem isso para rede metro, para rede industrial. Pega o switch que você tem no teu rack bonito. O local de vocês é maravilhoso, o espaço é lindo, tem um rack lá, um equipamento lá dentro. Pega esse cara e bota num pop na rua. Quanto tempo você acha que esse equipamento vai durar? Ele vai tossir em 2 semanas e vai morrer, porque ele não é projetado para aquele tipo de ambiente, poeira, umidade, impacto, enfim. Para isso você tem os equipamentos de classe, enfim. Lá atrás, o mesmo switch que você botava numa LAN, o provedor usava na rede metro dele. Não tem como dar certo. Aqui que ele conseguiu usar, spanning tree. VLAN, spanning tree. Aí quantas instâncias de spanning tree você pode ter num switch antes que o switch comece a dar problema? Enfim, por aí vai. Então lá atrás, quando a gente começou a falar, vamos botar o MPLS, não é só botar o MPLS no backbone, botar o MPLS no acesso. Aí, mas o que você não faz? Aí sim teve lá atrás essa preocupação de não ter que reinvestir. Aí teve o boom. A Cisco entrou, ela pegou uma fatia disso aí, para os provedores que podiam pagar aquilo ali, enfim. Juniper, sim. Huawei nadou de braçada. Huawei nadou de braçada, ela pegou uma fatia enorme ali. Ainda, né? Ainda nada. Mas hoje em dia você tem várias opções no portfólio. Você tem vários bons vendas com bons produtos que entregam. Essas, em grande parte, conceito de hiperescala, na realidade do provedor regional, não diz respeito à capacidade. Você tem a cultura de como é que você mantém a rede. Talvez coisas que você vai fazer, vou refazer meu projeto de redundância dos meus router reflectors, talvez eu mexa na maneira como eu gerencio minhas políticas de roteamento e tal, mas os equipamentos são rigorosamente os mesmos. Então não haveria, nesse caso, um problema que teve lá, esse exemplo que você citou. A gente consegue reaproveitar a mesma planta e apenas mudar as ideias. A gente faz isso, entendeu? Os equipamentos são geralmente os mesmos. Você estava comentando com a gente, antes da gente começar a gravar aqui, que implantar automação num provedor
podia ser comparado a escalar um time de futebol, né? E eu fiquei super curioso com a sua analogia, com a sua comparação aí. Então, tá, quais são, afinal, essas ideias? Como que a gente implanta e o que a gente pode trazer desse mundo de hyperscale para o mundo dos ISPs e como que é esse time de futebol da automação que a gente tem que implantar aí num provedor para as coisas funcionarem? Cara, essa pergunta é excelente. Se você perguntasse de forma direta para qualquer um o que é automação, você teria uma boa resposta dependendo do indivíduo. É automação isso aqui. Mas ela, com essa resposta contribui para o cara entender o problema ou entender o que ele tem que fazer? Pouco. Você entende, tá, beleza, mas faço o quê? Uma coisa que tem total relação com a tua pergunta é qual o problema você está resolvendo? Que a automação ela começa em português. Um bom português, pode ser em inglês ou Spanish, não faz diferença, espanhol. Como é que você mantém o teu ambiente? Porque a automação, ela é tradução, é a materialização de uma linguagem humana, uma coisa que uma máquina consiga fazer. Se você já viu, tem um vídeo no YouTube, é uma analogia legal, que é um pai com um casal de filhos pequenos, mas idade, sim, divertida, que a missão é preparar um sanduíche com pasta de amendoim. Você deve ter visto esse vídeo. Eu já vi. O que ele faz? Ele manda eles escreverem as instruções de como que faz um sanduíche de pasta de amendoim. Ele tenta executar. Ele executa exatamente conforme está no papel. Nunca dá certo. Talvez seja um baita de um vídeo para você entender como o computador é burro. Desculpa. O computador não pensa, velho. Ele é muito rápido. Mas ele não pensa, ele não deduz. Ele quis dizer isso. Não, é exatamente o que você mandou fazer, ele vai fazer. Mas tá dando errado. A tua instrução foi errada. Exemplo. Digamos que tem tudo a ver com automação isso aí. Não, acho que é bom legal falar do vídeo, né? Porque ele fala assim, tipo, instrução lá, pega o pão. Aí ele pega o pão com a mão, aí passa a pasta. Ele passa a pasta na mesa. Fechado, porque não falou que é no pão, né? Por isso que tem que ser instruções bem seguidas pra poder ser guiado. Aí ele vai lá e escreve de novo. Aí joga fora e faz de novo. Não, é pra passar no pão. Aí ele pega fechado, assim, tampado e passa no pão. Não, tem que abrir. Aí cai. Aí abre e joga tudo. Tem que passar a faca. Aí... Vou chutar fora umas 100 tentativas. Mas tem um gap, tem um abismo. O cara sabe o que tem que fazer, sabe os passos, mas na hora de colocar aquilo, é como se fosse... Na hora de entrar na CLI lá e dar os comandos pro roteador, ou até escrever um scriptzinho, se o cara fizer besteira, não vai sair do jeito que ele quer. Mesmo que ele saiba o que ele quer. Boa pergunta, excelente. Só que aí a gente pode até falar de uma diferença de uma automação imperativa versus uma automação declarativa, que tem a diferença aqui. Mas se você instrui o teu sistema de automação, pode ser um script, tá? Não precisa ser nada sofisticado. Faça isso, e você errou na maneira como você definiu as suas funções, ou usou classe ou não usou classe, enfim, da maneira que você fez o teu negócio lá, o teu código vai fazer aquilo. Se aquilo causar um mega desastre, o problema é teu. Não é que o código é ruim, você é ruim. Então, e muito se gasta, vamos falar aqui, né, indo também pro teu lado aqui, muito se gasta com... Quando você pensa em automação, você gasta muito tempo escrevendo um código. Você vai direto na ferramenta. Você não para. Para em português. O que precisa acontecer? Nessa hora que você usa a sua experiência como engenheiro de rede, sabe a exata sequência de ações em português. Antes disso acontecer, exemplo, eu ativei uma camada inteira. Só que tá faltando uma rota crítica, aquela que sinaliza que eu tenho caminho livre para mandar para lá. Só tá faltando. Concordo que a partir do momento que eu ligar aquela camada toda que vai ter numa hyperscale terabits, enfim, ele vai atrair tráfego para aquele perímetro. Inclusive tráfego que tá bom, funcionando naquele momento, vai chegar naquela camada, o cara não tem aquela rota pilot, aí ele não vai bater, vai ter uma violação de política de roteamento, o pacote vai ser descartado ou vai ter um loop. Aí um monte de banco para de funcionar. O hospital para de funcionar. Aí grandes empresas que têm coisas hospedadas já têm contas de cloud de 100 bilhões. 100 milhões por ano. Você imagina você é uma pessoa que paga 100 milhões de anos para ter teu negócio numa hyperscale e tu tem um downtime que tu perde 100 quantos milhões, enfim. Aí você
você que é um profissional veterano, um excelente profissional também, vocês saberiam dizer, não, peraí, antes disso acontecer, exemplo na nossa linguagem aqui, eu aceito rotas do trânsito IP1 e eu reanuncio pro trânsito IP2, a mesma rota. O que eu tô fazendo aqui? Um route leak. Aí imagina como é que você faria uma política de roteamento que eu impedisse esse vacilo. Aí são as tantas backups que vocês estão sempre falando, e falam muito bem, né? E se eu gerar dentro da minha rede um anúncio para 8.8.8.0/24 e anunciar aquilo para... O que eu estou fazendo? Não estou sequestrando prefixo? Aqui você tem, você não tem uma RPK. Enfim, imagina que todo conjunto de ideias você descreve na linguagem humana. Eu quero que isso aconteça. O desafio secundário, mas igualmente importante, é como é que eu faço isso um código. Qual é essa parada da automação? No que estamos discutindo aqui, o que é muito comum é as pessoas não entenderem exatamente nenhum problema que elas precisam resolver. Para depois discutirem o como. Porque o como você tem opções, você tem alternativas, uma coisa melhor, outra coisa pior. Você consegue fazer a parte científica, empírica, seriam as suas backups, é uma consequência do empírico. Tácito, você experimentou, fez teste unitário, você praticou, fez um lab, engenharia de causa, alguma coisa. É aí que você vai começando a entender, cara, como é que se mantém uma rede por código. E não indo direto para esse tipo de desenvolvimento. Eu acho que essa questão de automação, né? O pessoal pensa na questão da quantidade, né? De tarefas repetitivas, né? Você tá trazendo uma outra visão, né? De, por exemplo, de troubleshooting de redes, de como você colocar um equipamento, talvez, assim, bem robusto. Mas se você parar pra pensar que às vezes você tem que configurar 5 máquinas, entrar na configuração e fazer 5 máquinas é tranquilo. Aí você vai para 100 máquinas, 200 máquinas. Aí a automação também ajuda. Ajuda, né? Mas eu quer ver um exemplo? Sim, é inegável os benefícios desse tipo de automação que você está falando. Uma tarefa que ela é realizada nessa caneca aqui leva 8 minutos. Eu tenho 5.000 canecas para fazer. Se eu fizer sequencialmente, eu vou ter problema. Posso paralelizar um script muito simples que vai executar aquilo ali em 30 minutos. Todos eles. Exemplo, 100. Só que, por exemplo, se você faz isso desse jeito e você não tem checagens de segurança no teu próprio script, no teu próprio código, se você errar, você vai causar um desastre em 5.000 canecas em 30 minutos. É basicamente isso. Então, esse é um dos meus jogadores do meu time. Vou falar do meu time de futebol já aqui. Que são as áreas que, se você está querendo pensar em automação, sem ter o orçamento de uma Big Tech, sem ter uma escala, mas cara, o que dá para aproveitar dessas ideias para que tenhamos já uma automação interessante, uma automação segura, confiável? Você tem que confiar, porque senão vira, eu não confio nesse procedimento, vou abandonar esse código, ele vai ser não controlado, não versionado, não vai ter, não tem um pipeline que mantém o ciclo de vida dele e vai virar um toil. Aí você vai ter que manter. Organizações devem ficar cada vez menos dependentes de heróis. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão da abstração, de você declarar o problema, o que você quer resolver em português ou em qualquer idioma que seja humano, para entender um pouco melhor o nível dessa abstração, porque você deu esse exemplo do vídeo do lanche. Então, legal. A gente pode colocar o problema como eu vou fazer o lanche. Mas eu também vou precisar depois abrir as tarefas. Então você tem a descrição talvez não adequada ali, ou talvez mais adequada ao longo do tempo, ao longo de tentativas e erros de cada etapa. Mas na hora que a gente passa isso pro provedor, na hora que você fala que o primeiro passo é saber o que a gente tem que resolver e colocar isso em linguagem humana, em que nível de abstração a gente está falando isso daí? Eu tô falando, eu quero uma internet funcionando para eu vender e ganhar dinheiro? Ou eu tô falando de rotas BGP? Eu tô falando do quê? De que nível de abstração? Você tá falando da abstração da camada 8, Maurício. Da camada 8? A abstração que eu tanto falo, né, ou mais frequentemente falo a respeito, é a abstração de exemplo clássico. Que aqueles que estão começando, ou que já esteja algum tempo fazendo automação, há aqueles que escrevem variáveis, por exemplo, nome de host, número de ASN, IP de interface, etc., no próprio código.
frágil isso aí. Para um script que tu vai executar uma única vez na vida, beleza. Nossa, aqui vai ser um código que eu vou manter na minha infra para essa missão, para esse tipo de trabalho. Você não vai querer fazer isso ali dentro. O que muitos fazem? Não, já sei. Eu vou botar aquilo no arquivo YAML ou JSON, certo? E o meu código vai importar vai ver variáveis nesses arquivos e vai on the fly executar o trabalho que foi executado. O que é muito melhor. Mas mesmo assim você tá botando esses dados na mão. Você tem que ir lá no teu IPAN, escolher 1/31, sei lá, 127. Aí você vai lá e edita no teu Visual Code, vai no arquivo e vai lá, então aqui cria uma hierarquia lá, uma estrutura lá, né? Aqui é o /127, daqui. Cara, é bem melhor. Mas é o ideal? Não, porque você ainda tá fazendo um trabalho manual. Nessa hora, o que te impede de botar um valor errado? O IP de uma loopback que já está sendo usada. Imagina numa área, num domínio SPF, tem dois roteadores distantes, equidistantes, ou não, com o mesmo IP de loopback. Vai dar um problema, certo? Ou que você um router ID, né? A policy, o nome da policy que você... tem roteadores, você sabe disso aí. Tem roteadores que, na ausência de uma policy, ele anuncia tudo. Aí você não... Para essa vizinhança aqui, com o IX, inclusive, tem que ter essa policy out aqui para exportar só o meu cone. Eu errei o nome da policy. Aí ele não vai aplicar aquela policy, vai dar um erro de semântica na hora de executar o roteador. A sessão vai subir sem policy. Aí eu vou exportar tudo para você. Aí, tem um problema no IX. E todo mundo que tá ali conectado, enfim. Então, moral da história, é seguro? Não, é rápido. É rápido. Esse é o problema da automação que a gente vê nos dias atuais. Ela é rápida, mas não necessariamente segura ou confiável. Então, aí você pensa, aí que você usa a cabeça de ser humano e de engenheiro, cara, o que eu posso fazer para cortar esses riscos, diminuir. Aí você pensa em checagem de segurança. Antes de fazer isso, garante esse estado. O estado é esse, então próximo, checa isso. O teu código vai fazer isso. A interface tá app, a potência da fibra tá boa. O transceiver é o transceiver designado para aquela porta. Eu vejo o link app, administrativamente app e operacionalmente app, vejo. O ARP resolve para aquele link, resolve. A seção BGP está estabelecida, tá. A policy que eu estou usando é a policy que não anuncia qualquer coisa. Tem que ser, porque eu não quero sair anunciando, quero primeiro verificar que o BGP tá legal. Você vai checando tudo, cara. Tem algum alarme no equipamento, tem falha na CPU, tem algum processo ruim, você não tem pressa. Depois que você valida tudo, cara, a caixa tá boa, então em tese. Se eu aplicar a policy de produção, eu vou exportar anúncio pro IX e vai vir um tráfego todo. Aí beleza. Então, o que você está falando quando você diz que eu preciso saber o que eu quero, saber onde eu quero chegar, e não me preocupar com a configuração, com os comandos que eu vou dar em si, é que eu preciso saber, quando eu vou fazer a automação, quando eu vou criar uma automação, eu preciso saber os estados da rede que eu quero chegar finais, e eu preciso, junto com a automação, criar mecanismos de verificação de que a configuração está correta naquele estado. Quer dizer, isso vem antes de eu simplesmente sair escrevendo os comandos para chegar naquele estado. Eu preciso ter a forma de verificar se eu cheguei no estado correto, e eu preciso ter aí talvez vários estados intermediários até ter a configuração final pronta. Exato. E isso me dá segurança. Entendi direito ou não tem nada a ver? Sim, dependendo de quem ou aonde exatamente isso, mas vamos desagregar um pouco mais. Assim, uma das coisas que eu deixei claro, não é interessante, embora talvez seja o seu único caminho, automatize alguma coisa simples, uma única coisinha, e vê se funciona bem com segurança. Com o tempo você consegue ir melhorando. Você não precisa fazer, cara, já sei, não vou automatizar enquanto não tiver essa mega complexidade disponível, não é isso. Então você começa com coisas simples, realmente, de fato. Mas uma coisa que já se sabe você está ajudando a redução de toil, que é o trabalho repetitivo se você tem que escrever essas variáveis no arquivo YAML no JSON, não. Então, eu posso usar uma API. Essa API pode se conectar num netbox da vida ou em outro sistema que pegue, enfim, mais você já é uma abstração. Você não precisa nem saber qual IP que deu aí para tal interface. Se você tem uma hierarquia no teu IPAN que ela já compreende teus perímetros,
esse barra 24 aqui, esse barra 30 ou 31, ele virá dessa área aqui do meu IPAN. Então toda vez que eu for ativar um novo roteador, por essa automação, deploy por ela, ele mesmo vai lá no IPAN e pega, aí vai ser esse cara aqui, você não precisa saber. Mas eu preciso ter a documentação da rede, então, antes de fazer a automação? Não, o teu próprio código, o teu próprio código ele vai gerar toda a documentação. Porque a documentação é uma coisa que, algumas coisas que eu vou chegar aqui também, o conhecimento tribal é outro problema no ISP. Qualquer organização. Porque você tem uma documentação que ninguém mantém. Então, se você confia no ser humano, se a disponibilidade da tua rede é dependente de ser humano, já está errado. Mas é o que todos fazem. Então, o teu código ele já gera as documentações. A tua rede é autoexplicativa a partir do momento que você fala o que aquelas coisas, da maneira que as coisas têm que fazer. Você foca em manter o código confiável e a documentação atualmente é o teu próprio código ou a documentação que é gerada a partir dele. Mas nesse exemplo aqui, a vista aí nesse caso seria eu não ter que codificar essas variáveis. Quais communities BGP que eu vou atrelar a esse anúncio aqui, esse NLR aqui, cara? Você vai decorar. Quando você é um ISP pequeno, fácil. Você é uma empresa de médio porte, você é um funcionário mais antigo, fácil. Uma empresa grande, você não vai conseguir decorar. Você precisa falhar uma única vez para causar um downtime. Né? Então, deixar isso, cria uma lógica que de forma confiável te fornece esses parâmetros. Entendeu? E em qualquer momento que isso for um problema ou gerar um problema, você vai aprender e vai sempre CICD. Você está fazendo integração contínua ali dentro. Aí esse é um caso. O outro aspecto é na parte declarativa, que é isso aí. Não é exatamente você instruir o teu roteador embora no início, seja o caminho normal. Vou escrever um playbook de Ansible. Você fala tudo o que a caixa deve fazer. Ou como ela fala. Faz isso, o ICP, essa OSN, essa community, enfim. Aí voltamos ao problema que eu falei agora há pouco. O certo é você tentar abstrair também. Você declara. Você que é um engenheiro sênior, que você montou a tua rede, me explica como a tua rede tem que funcionar. Quais anúncios devem existir na tua tabela de roteamento, qual que é o estado das tuas adjacências, o estado das suas vizinhanças. Aí todas as situações no plano de controle ou plano de dados que você possa pensar, esse é teu snapshot, assim, a minha rede, ela possui esse estado. Aí você declara que o teu intent. Esse estado ele só existe porque você fala que é assim que você quer que aconteça. Só que existe uma coisa que acontece em software, não somente para redes, mas vamos falar de redes, que é o drift, que é o desvio. Quantas vezes você não viveu uma situação onde você fez uma configuração sabendo exatamente o que você queria fazer, só que o resultado foi bem diferente do que você quis fazer? Essa é a diferença entre o state e o intent. Então, desvios acontecem sempre. Como é que você retroalimenta o estado da tua rede para você saber que, cara, tem um problema aqui? Porque uma das coisas que a gente faz em automação, você não quer perder tempo fazendo troubleshooting. Temos que Eduardo aqui, esse é o caso dele, tenho certeza, manja de troubleshooting pra caramba. Adora troubleshooting, aí mergulha na BGP, mergulha na MPLS. Enquanto o incêndio tá comendo metade do prédio, ele tá lá digitando comando. Uma hyperscale, cultura hyperscale, não perde tempo com isso. Mitiga o impacto. Então, claro que você tem que ter algumas coisas no lugar, né? Uma redundância, tem que ter estratégia de configuração do teu plano de controle que você faça confinamento de área de impacto. Porque a gente sabe que não importa o quanto de redundância você tem, você não está imune à falha. Você pode melhorar muito a disponibilidade, mas sempre vai ter uma falha. Se ela acontecer, que ela seja graciosa e confinada no raio menor possível. Então essa é uma estratégia que protege a tua automação, inclusive. Então a prioridade não é troubleshoot. A prioridade é mitigar impacto. É o que toda hyperscale faz. E quando a gente fala de mitigação de impacto, num ambiente que tem lá vários milhões de switches e roteadores, você vai querer que ficar fazendo SH um por um? Por mais que você seja muito bom, não é humanamente possível. Então, toda automação, para isso, um computador serve. Ele vai triangular eventos, vai associar um workflow de remediação. Esse workflow não é para corrigir o problema, é para matar o impacto. O problema ele continua existindo. Eu vou fazer um flip de route map, eu vou fazer um shift away, vou tirar o tráfego daquela caixa ou daquela camada.
Só que vai ter cenários que a gente chama de corner cases, né? Pô, você tirou aquela caixa, só que adivinha, você ficou com menos capacidade abaixo do teu limite. Aí você já criou outro problema, que é congestionamento. Congestionou a rede. Aí tem outros clientes agora reclamando de uma outra coisa. Então, como é que te evacua essa zona de disponibilidade, vai para outra? Cara, aí você, então a engenharia é um aprendizado constante, né? Isso escala quando você abstrai, escala quando você... tentativa e erro, né? Você vai fazendo, pô, isso aqui ficou legal, mas isso aqui deu mole. Sempre vai ter um dia que vai dar mole. Aí você vai melhorando. É a cultura de desenvolvimento de software. Tá, legal que você comentou aí dos benefícios, tudo. Mas assim, vamos tentar trazer um pouco do mundo abstrato para o mundo concreto, né? Legal. Porque eu queria saber, assim, para o nosso ouvinte, né? Como que ele pode começar a pensar em automatizar? O que ele deve começar a fazer? Porque a gente viu vários benefícios aí na parte de hyperscale. Mas vamos pensar num provedor pequeno. Por onde que ele começa? Vamos voltar lá pro seu time de futebol que você quer falar agora? Quem é o goleiro, então? Quem é que eu começo ali? Não sei se você conseguiu compartilhar só aqui, ó. Eu vou ter até a galera perfilada aqui, o pessoal. Vamos lá. Começo. Pegue uma coisa e faça-la bem. Não precisa ser perfeita. Porque, inclusive, cultura de hiperescala chama-se agilidade. O que é agilidade? Eu não vou fazer eu preciso melhorar esse indicador aqui de disponibilidade, ou preciso ter condições de fornecer serviços e entregar capacidade o mais prontamente possível e blá, 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 blá. Pensa nessa história toda. Aí não, já sei. Aí tu vai montar um mega de um projeto, vai fazer rounds e rounds, vai ver 6 meses depois, tem alguma coisa, tá na rua, vão te mandar embora. É que é um negócio pra amanhã, filho. Amanhã não rola, mas qual que tem o sprint cycle agora? Que você tá fazendo o quê? Então, pro próximo sprint cycle, pros próximos 2, entrega o que tu consegue. Aí você melhorou 5%. Beleza, já melhorou. Aí melhorou mais no outro ciclo, mais 5%. Beleza, melhorou. Aí você vai empurrando pequenas melhorias que você consegue perceber, está melhorando. Entendeu? Então, pensa simples. Não pensa sofisticado. Não tenta criar algo muito difícil, muito elaborado. Simples. Pega uma coisa, cara, eu queria automatizar backup. Exemplo. Você consegue fazer isso? Porque você já tem que ter uma estrutura, um códigozinho simples ou não. Você tem que... De quais equipamentos você vai fazer backup? Exemplo, entendeu? Qual a periodicidade do backup? Qual que vai ser o nome dos arquivos? Não queria você armazenar. Lá na frente você vai descobrir, cara, meu filho do backup funciona, mas ele tem umas paradas ruins aqui. Vou melhorar ele um pouco mais. É isso aí. Você vai começar muito simples e melhora com o tempo. Não tenta, por exemplo, num primeiro momento, até você dominar bem o básico, que é a automação imperativa, que você na cara dura mesmo fala, executa esse comando nesse cara aqui. Isso é uma automação imperativa. Você escreve o comando, bota ele para uma função chamar ele, né, e tal, executa isso aqui, ó, executa. Lá na frente, quando você estiver bem confortável, bem entendendo a coisa, como é que eu abstraio isso aqui? Eu não preciso falar qual comando precisa ser executado, sabe por quê? Porque você é uma caixa Juniper, ele é uma caixa Howe. Eu quero, o mais eficientemente possível, aplicar uma policy que vai servir os 2 dispositivos que são CLI diferentes. Exemplo. Aí você vai experimentando. Então, por esse motivo que eu criei 11 temas aqui, né? O primeiro deles, a gente chama da própria infraestrutura declarativa, que eu diria que é uma coisa difícil para se começar, mas fica atento. O segundo é uma remediação automática. Por exemplo, se você tem monitora o seu ambiente, você tem sinais, uma telemetria, e um ICP pequenininho talvez não, né? Mas não que ele esteja distante, começar a fazer. Mas que você consiga, num software que você tem rodando na tua infraestrutura, que consiga ler certos sinais e estabelecer uma correlação, eles possam tomar uma ação. A presença desse evento, que tem alta confiabilidade em termos de score, é um impacto, é um problema. Eu prefiro derrubar aquela sessão. Mitiga o impacto. Não foca em consertar o problema. Foca em matar o incêndio, entendeu? Então esse é o zagueiro. Né? Que chegou o ataque ali, tem algum problema, ele tá monitorando, ele tem que eliminar. Seja um carrinho. Não, do Júnior Baiano, do Ronaldão, que isso aí ele tesoura, assim, né? Esse cara, em algumas, pro provedor regional meio difícil, tá? Mas para outras organizações não grandes, mas de porte, como talvez um plano de observabilidade compartilhado,
onde métricas sejam de rede e plataforma sejam compartilhados, né? Uma coisa que eu, por exemplo, que seria a evolução disso, tá? Que não é o início, tá? Uma evolução disso seria dashboards. O povo adora dashboards. Vou criar aqui num Grafana, vou criar aqui num Zabbix, se você precisa, a cultura de hyperscale aqui, mas que é viável para uma empresa muito menor. Se você precisa de um dashboard para fazer alguma coisa, agir, é errado. Dashboard, você é o cliente menos importante da tua telemetria. O teu próprio software, ele consome os dados da telemetria e age por você. Dashboard é só para você saber o que está acontecendo, você gerar um relatório, enfim e tal. Mas vai ter um momento que vai acontecer um problema, que a tua automação vai falhar, vai dar impacto, aí você vai ver aqui no dashboard, então isso aqui você vai fazer um post-mortem, fazer um obituário do problema, vai entender o que aconteceu e como é que eu crio um workflow para também apagar esse incêndio. A ideia é sempre apagar o incêndio, né? Uma outra situação aí é uma coisa mais que faz parte do time, né? Do meio de campo, que é o camisa 10, que é planejamento de capacidade com o conceito de falha. Porque uma regra de bolo para várias empresas quando você projeta redundância, você tem que considerar a capacidade que se perde em parte da tua rede. Então, por exemplo, o teu perímetro redundante, ele tem que acomodar o que normalmente já passa por ele versus o que ele vai receber da camada que falhou. Ali muitos erram, né, em termos do projeto da rede. E a automação também erra nesse aspecto. Porque, por exemplo, antes de você tomar uma decisão, exemplo, ao invés de eu mitigar o impacto e causar um congestionamento, eu resolvi aquele problema, resolvido, mas tu perdeu muita capacidade, porque tu tirou a caixa de serviço, exemplo, aí congestionou o gargalo. Ao invés de fazer isso, você sobe um ticket pro ser humano fazer. Aí o ser humano que decide, pra tu não botar a culpa na automação depois. Exemplo, a disponibilidade é uma coisa que é muito legal, que tem muito a ver com o tema de vocês. As políticas de roteamento em ambiente GitOps, controladas, versionadas, né? Isso é qualquer necessidade de reversão, você faz por Git. Ou manualmente, você volta o Git, você trabalha com Git, não, volta. Ou a tua própria automação entende, já trata isso aí. Então você vai começar a escrever políticas num código, né? E você vai ter muita flexibilidade, vai ter mais consistência operacional e você faz o uso de ferramentas de desenvolvimento para manter a política de roteamento, que na maioria das empresas aí no ISP regional são arquivos de texto, TXT, blocos de notas e etc. Você vai manter, dependendo do tamanho do ISP, 100 mil assinantes, 200 mil assinantes, uma pessoa mantém uma engenharia complexa, séria em arquivo TXT, eu acho que você faz um trabalho muito melhor em cima de Git. Exemplo, né? A parte mais sofisticada dessa evolução seria realmente modelagem do teu routing intent, porque como é que você declara o que você quer que a rede faça sem digitar no teu código acima, que é a linguagem que você interage? Como isso vai acontecer? Tem dois casos aqui que vocês já devem ter ouvido falar, o Napalm e o Nornir. Eu vou falar Napalm e Nornir. Não são perfeitos. Eles carecem tanto na parte de drivers lá embaixo, que, ou seja, o suporte de equipamentos não é amplo, não suporta, vários equipamentos não são compatíveis com eles. Aí você não consegue abstrair tanto, mas eles são exemplos de abstração. Você já consegue criar coisas que você não precisa dizer como exatamente aquilo deve acontecer. No teu código, ao identificar onde deve acontecer, ele vai resolver o como para você. Ele vai, eu já sei. Então, para Cisco, para botar o BGP, o neighbor, é esse comando aqui. Para Juniper, sabe, você não precisa declarar isso no teu código. Você precisa declarar o que você quer. Eu quero ter uma exceção com o X que usa essa policy. Essa policy só deve anunciar a minha própria rede, o meu downstream. Ponto. E quando eu estiver anunciando, mesmo que seja minha, não quero IP privativo, não quero bogon, etc. Então você declara, esse é o teu negócio. A configuração disso você não bota no teu código. Isso é coisa que lá embaixo consegue se resolver para você. A caixa é um MX, toma. A caixa é um Policy Options, Policy Statement, etc. Aqui é um IOSXR, vai ser uma RPL. Então, exemplos, né? E uma coisa também, inclusive para o nosso ouvinte,
Na Palm e no NIR já foram tutoriais na semana de capacitação. Então vá lá no nosso canal do YouTube, do NICBR Vídeos, que você vai encontrar tanto intra-rede como semana de capacitação explicando esses assuntos. Nossa, excelente. Agora que você falou, eu me lembrei que vocês já fizeram um evento disso aí. Começo simples. Lógica de programação. Porque, exemplo, tá? Uma coisa é você saber lidar com algum código, outra coisa é você não entender a lógica por trás desse código. Aí o vídeo do papaizinho lá com as crianças é excelente pra você entender como é que o computador pensa. Aí você descobre assim, eu não fui competente o suficiente para instruir a máquina a fazer alguma coisa. A máquina, no caso, era o pai lá, ralando para fazer um sanduíche de pasta de amendoim. É uma coisa importante. Você vai precisar... Vamos materializar a ideia aqui para ajudar o ouvinte, o participante, a audiência, principalmente que eles estão interessados no tema. Você precisa entender, lógico, tem muitas publicações de cabeça, não vou conseguir lembrar. Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso aí. A lógica de programação é importante. Entender como a máquina pensa. Porque a partir dela você fala assim, eu gostaria que isso aqui acontecesse. Pensa simples, não nem enfeita o pavão. Pega uma necessidade simples, até mesmo você aprender, experimentar, conhecer e se desenvolver. Quero automatizar isso aqui, então bota em português, em bom tom, o que você quer. Depois que tu já está estudando lógica de programação, você, como é que eu converto isso num conjunto de instruções usando uma pseudolinguagem? Que não é nem um Python, não é nem um Java, foge do Java por enquanto, porque é excelente, mas é muito complexo. Pode um Rust, um Go, etc. Pega, né, e faz um pseudocódigo. Em paralelo, você vai ter que dominar uma linguagem de programação para você fazer uma automação. Python, óbvio. Porque ele é mais próximo possível do inglês. É tão fácil de ler um código Python. Tem algumas coisinhas que você vai ter que entender, óbvio, as regras do Python. Mas você olha um código, você sabe o que o código está fazendo. Assim, em grande parte. Se for um código bem escrito, é o que você precisa. Se você sabe o que é, a tua ideia é boa. Você é um bom engenheiro de redes. Conhece o seu ambiente, sabe o que você quer fazer e em português sabe como deve acontecer, cara. Isso aí. Converte numa pseudolinguagem ou já escreve direto em Python, enfim, sem passar pela pseudolinguagem. Faz o simples. A coisa mais simples que você conseguir executar. Aprende dali e evolui dali. Você não vai automatizar a sua rede toda em uma semana. Você vai levar mais de um ano. Mas cada aprendizado, cada minuto que você passar fazendo isso, vai te formar um engenheiro cada vez melhor. Cara, então fica aí como dica, né, pro nosso ouvinte que tem que aprender programação. E não é só aprender a lógica de programação e escrever o software em si, porque você citou várias outras ferramentas desse mundo de DevOps, né? Por exemplo, o Git, que pode, mesmo sem automação, sem a programação, ele pode servir para versionamento de configurações diversas. E você conseguir fazer rollbacks de forma super simples. E, enfim, você tem um mundo de ferramentas nesse universo de software que pode ser muito útil pro cara que lida hoje com a operação de redes, né? Posso dar um exemplo legal? Assim, uma história, uma narrativa real. Eu vi isso acontecer muitas vezes, inclusive recentemente. Vocês se surpreenderiam a quantidade de empresas que, algumas críticas, à vista, por exemplo, no mercado financeiro, onde a rede é muito complexa e todo mundo tem medo de mexer. Então, janelas de mudanças ocorrem apenas após burocráticos e demorados longos processos de revisão de mudança. E falhas continuam acontecendo, a ponto de que algumas dessas falhas mobilizaram a organização nível C-level, VP, etc. Não só pode acontecer para esse tipo de janela, para esse tipo de change, somente no final de semana. Então os engenheiros, burnout, os caras saindo, abandonando, porque change atrás de sábado, domingo, feriado, sábado, domingo, feriado. O cara não vive pra família, não vive pra ninguém, aí ele desiste. Por quê? Porque a rede é complexa e as coisas funcionam dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa, ativar um cliente, fazer uma modificação no Fabric em algum lugar. Eu tenho que escrever um documento numa estrutura apropriada, passo a passo tudo que eu vou fazer.
E por que eu tô... Não, tem a justificativa técnica, tem a justificativa de negócios, tem análise de impacto, risco, plano de comunicação, todo o roteiro, cada comando que tu vai fazer, onde que tu vai fazer, como tu vai fazer, como que tu verifica, a validação e todo o plano de rollback. Quanto gasta aí, cara? Dependendo da complexidade da change, vai 2 dias fazendo só isso. Eu não posso executar. Ele tem que ser o meu peer review. Aí aqui, o Eduardo, peer review, aí ele vai revisar. Aí, dependendo da classificação daquele risco, o Moreiras também tem que fazer peer review. Então, 2PV. Aí, beleza. Aí você vai, tá em Assess, vai para Authorize. Você vai para um CAB. No CAB vai ter um CMDB. Quer ver? É a parte de o Configuration Management Database. Aí, por exemplo, eu não posso, na verdade, sabe, digamos que sintaticamente a minha change estivesse boa, mas eu não posso executar, sabe por quê? Que naquele equipamento que minha change mexe, já tem outra change acontecendo. Eu não vou deixar 2 changes no mesmo equipamento. Aí imagina, para simplificar aqui, você vai para uma CAB meeting, aí na CAB você tem que aprovar, né? Então, áreas de lideranças, não muitas, né? Mas 4, 5 pessoas vão discutir as mudanças que estão para acontecer. Tem que ser aprovado no CAB, que ele pode recusar, não, volta para a prancheta. Ou com alguma falha que foi identificada, algum risco, enfim. O TG minha não, entendi, mas eu não aprovo. A área de cliente é superior à área de negócio, enfim, um negócio desse. Aí, dependendo da change, tem um prazo para tu fazer. Então, no dia tal, da semana tal, vai acontecer. Aí, beleza, dia de hora H, você faz e dá merda. Dá besteira. Dá problema. Dá problema. Bora da história, cara. 2, 3 semanas pra alguma coisa acontecer. Uma change, cara. E detalhe, nem uma change muito grande. Dá downtime. Além, detalhe, tem burnout. Tem medo. Eu não faço nada sem o Moreiras olhar. Sabe por quê? Porque o Moreiras é o cara mais sênior daqui de noite. É o mais cabeção, eu preciso muito dele. Aí você tem coisa pra fazer pra caramba. Aí eu tenho medo de errar. Aí tem conhecimento tribal. Aí tem um monte de porcaria. Atrasa inovação, atrasa agilidade. A empresa tem dificuldade, tem custos elevados. A minha hora não é barata, então eu gastei tantas e tantas horas para não conseguir fazer uma coisa ou para fazer e dar problema. A automação resolve isso. Então, nessas ferramentas... Por que eu tô te falando isso? Porque nas ferramentas que você citou... Mas a automação exige também uma mudança dessa cultura, né? Você está falando que resolve isso, mas se você tentar implantar esse tipo de modelo de autorização e tal com automação, não vai rolar, ou Sim, vai? Não. Ou é isso que acontece lá na Hyperscale? Não, tem toda essa gerência de mudança aí complexa. Ok, vamos lá. É verdade, o motivo de ter desenvolvido feito essa... Nas operadoras grandes que você trabalhava por aqui. Não, tem muito manual. Tinha, não tinha? Tem muito manual. É muito manual. Mas não tinha um processo de gerência de mudança assim, sofisticado? Super embaçado. Eu imagino que em banco, mercado financeiro, muito mais, né? São Paulo ainda tá em desuso a palavra. É embaçado ainda, continua. Super não sei, burocrático. eu ainda uso. Super burocrático. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente não, operador não tem interface gráfica. Não pode fazer pela linha de comando, mas pode fazer pela GUI lá. Mas você pode errar, você pode falhar, enfim. Como é que funciona? Como é que não é tão... É difícil, mas não é tão difícil. Muito desse trabalho que eu acabei de citar aqui é resolvido por ferramentas de desenvolvimento de software. A rede, ela está na idade da pedra nesse sentido. Mas há muito tempo isso ocorre em qualquer time de desenvolvimento de software. Em qualquer empresa do mundo, você tem pipelines, tem CI/CD, você tem Git, você tem GitOps, tem tudo. Tudo acontece hoje. Os times de plataforma, os SREs, os DevOps já não fazem isso. Quem não faz é a rede. Aí, moral da história, vamos pegar o que aí você que está interessado no tema, você vai estudar. Você já é um engenheiro de rede. Não manja nada de lógica de programação ou de Python. Você vai ter que aprender aquilo um pouquinho. Você não será um desenvolvedor de software. Você não será um programador. Você saberá de uma linguagem de programação o suficiente para essa tua perspectiva de engenharia de rede. Com o tempo é capaz de você virar um desenvolvedor de rede. Do outro lado, você vai aprender um tanto de DevOps. Talvez você não tenha a menor ideia, você vai aprender um pouquinho. Você vai começar ferramentas de Ansible, de Terraform, de Git, etc. Entendeu? Esses são os elementos. Porque no Hyperscale, basicamente, você faz o dia a dia. Você não acessa esse equipamento. O dia é basicamente VS Code. Você escreve um código,
Você tem que escrever o teste unitário daquele código. Dependendo de que código, que pacote você está mexendo, você tem que fazer um teste de integração. Aquilo tem que ser testado. Aí você, depois de que o código tá bonitinho pra caramba, bonitinho, você submete para o repositório. Aí, só pode fazer isso caso todos os seus testes unitários tenham passado. E que o coverlay, ou seja, vai que o pacote que você está mexendo no software, no caso, ele seja usado por outros pedaços de software na companhia. Então, se você mexer alguma coisa, o que eu tenho que garantir? Que quem me tem como dependência não fique sem funcionamento, óbvio. Então, depois que tudo estiver testado, cara, isso vai para um pipeline. O pipeline, CICD, ele vai fazer todo o resto para mim. Ele vai validar linting de novo, sintaxe, semântica. Ele vai testar tudo a ponto de esse código, ele pode ir para produção. Então, o deploy do código e ele para produção é feito pelo pipeline. É a mesma filosofia de desenvolvimento de software. Então, você falando dessa parte do desenvolvimento de software, né? Acho que assim, tem que explicar um pouquinho para o nosso ouvinte, porque você fala ali de teste unitário, teste completo. O ouvinte talvez não conheça um pouco sobre esse assunto. Então, teste unitário a gente meio que está testando por partes, começando ali com um teste bem básico de uma determinada função, para não testar o completo, né? Tem assim, vai por partes para depois a gente testar o completo, né? Por exemplo, fiz uma rotina para subir uma porta, aí você vai ter que testar para ver se a porta subiu. Exato. Isso é um teste unitário. Qual que é o estado que você quer que a porta tenha? Quais são os estados possíveis? Ela pode estar de min-up, protocolo up, ela pode estar de min-up, protocolo down, ela pode estar de min-down, protocolo up. Então você tem que testar os 3 estados. Porque dependendo, quando você bota esse código em produção, um desses 3 resultados girar. Pode ser que venha um, você espera esse, aí seria o teu intent, beleza, mas os 3 podem acontecer. Então o teu código tem que saber lidar com exceções. Porque dependendo do que o resultado que vier, que retornar, você tem que encaminhar a rotina para uma outra parte do código. Então não faz deploy. Pelo amor de Deus, se tu fizer o deploy nesse estado, vai dar problema na rede. Exemplo, então como é que você testa isso? Sem testar na prática, vamos testar na rede, vamos ver se funciona. Não. Você pode simular o funcionamento daquele código escrevendo um arquivo à parte, que é o teste unitário dele. Então você vai testar o teu código Python, um arquivo de teste unitário, contra o teu código Python, por exemplo. Ele vai te falar das funções todas, o que funcionou, o que não funcionou. Tem que passar tudo. Eu aí garantir isso aqui, grande chance de não dar nenhum problema. Exemplo, entendeu? E depois desse teste unitário, né, que você falou da questão da exceção, explicando um pouquinho mais, também tem uma questão de recuperação, né? Essa questão da exceção. Então, ele caiu num estado que você não queria e como que ele pode se recuperar daquele estado. Então, nesse caso aí da porta, dá um shutdown na porta e reinicia ela. Vamos ver se ela vai para um outro estado, executando ali a rotina. Estou dando exemplos, né? Se for um código, você pode querer fazer isso, né? Mas se for um código que a missão dele é deploy, você não quer consertar problemas por ele, talvez não. Uma outra rotina, um outro caso, um outro momento, vai ter um outro software que vai fazer isso. Derruba a porta, por aí vai. Sim, concordo. Mas vamos lá, voltando à tua abstração. Claro. Mas sem voltar, quer dizer, você fez aquela abstração do futebol e você fez quase que um framework aí, citou várias coisas de automação diferentes, mas o que eu entendi agora da parte mais recente da conversa é que em um bom grau, o que a gente está fazendo e o que se faz no Hyperscale é a gente trazer conceitos desse mundo de desenvolvimento, de DevOps, para automação de redes. E é isso que a gente tem que fazer também ao trazer a automação de redes para o pequeno provedor. A gente começa, não precisa fazer tudo uma vez, começa pequeno, muito pequeno. Aprendendo os conceitos, aprendendo a desenvolver, aprendendo as ferramentas desse mundo, automatizando um pedaço por vez. É por aí? É isso? Exato. É uma coisa que eu quero deixar bem claro, que isso pode assustar. Porque, na verdade, a maior provocação aqui não é a cultura, é a mentalidade, não necessariamente os exatos métodos. Então, você começa muito pequeno. Você manja então começa pequeno. É aquilo que eu te falei. É uma coisa simples. Como é que eu gerencio esse problema aqui? De todos os problemas que você tem no seu cotidiano, ou barreiras, ou desafios, qual que seria o mais simples de resolver, se você pudesse? Eu gostaria que fosse aqui, não que fosse mais importante, necessariamente, mas mais simples aqui. Escreve em português, como é que você acha que essa solução seria? Seria essa.
tá estudando lógica, programação? Tô. Tenta fazer uma opção do lugar. If isso, then aquilo. If aquilo, then... Entendeu? Seria uma situação. Pythonzinho, funcional minimalista, seria como é que você ensina a máquina a fazer aquilo. Se você não chegar nessa... Se você não conseguir cumprir esse básico, você não tem nem como tentar, não, beleza. O que eu posso fazer agora? Como é que eu melhoro isso agora? Como é que eu escalo com isso aí? São essas situações. É a mentalidade de como é que você mantém a tua rede cada vez menos dependendo de uma ação humana. Ah, mas vai me substituir? Não, você vai ficar tão ocupado mexendo com core, bicho, que você vai ter trabalho pro resto da vida, mas cada vez menos a tua rede ela funciona com mais autonomia, que se traduz em maior disponibilidade. A automação não há uma resposta para a automação, mas dá o que? Ideias. A principal dela, assim, para até ajudar para aqueles que estão mergulhando no tema, você precisa saber lidar com... Você precisa saber descrever a tua rede. Como ela funciona. Ou como é que você gostaria que ela funcionasse com os recursos que você tem. Não adianta você falar mundo de OS, você não tem um mundo de OS, esquece. Então, tá, o que eu tenho? O que eu posso fazer o melhor que eu posso fazer com os recursos que eu tenho? Se você não consegue, se você é incapaz de... Mas eu não sei a tecnologia que faz isso, esquece em português. O que você quer que aconteça? Aí a experiência conta. A experiência, você como engenheiro com experiência, olha, cara, isso aqui seria interessante se isso fosse verdadeiro. Se não for verdadeiro, não é interessante. Você vai testando suas ideias ali. Bota numa pseudolinguagem e aprende Python. Começa assim, escolhe uma coisinha bem pequenininha, beirando o ridículo. Pequenas vitórias, começa a aplaudir. Isso aí. E vai levando ao próximo nível, vai fazendo mais coisas. Isso para quem está começando. Para quem já faz, muito provavelmente você faz uma automação imperativa. Aí você entendeu o que eu quis falar aqui. Diferenças entre uma automação declarativa, um plano de observabilidade compartilhado, colaboração de times de rede e plataforma, entendeu? Planejamento de capacidade com falha informada. Tudo isso que eu fui falando aqui, é uma coisa que talvez você não esteja fazendo. Política de roteamento mantida por Git, policies como código, tudo. Aí vem meu elenco aqui, os estrelados aqui, né? Como é que é o Real Madrid fala na hora, os galácticos, pronto. Aí vem os galácticos aqui, são as ideias, tá? Para quem já está mergulhado de certa forma na automação. Muito bom. Bom, Leonardo, o pessoal que é nosso ouvinte aqui, nosso público, que já te conhece, eles estão acostumados, como eu também, com as suas lives de 8 horas de duração. Bacana. Mas aqui no Camada 8 não vai dar certo, não vai rolar. Então a gente já tá terminando o episódio. Eu acho que foi muito legal até agora. Aprendi pra caramba, espero que nossos ouvintes também, mas a gente tá só arranhando a superfície aí, né? Todos nós. Então, conta pro nosso ouvinte como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, pra acompanhar teu trabalho, pra saber mais. Como que o pessoal acha você? Tá, em termos de redes sociais, o meu Instagram ele é muito pessoal e não uso com muita frequência, exceto compartilhar meme. Então esquece o Instagram um pouquinho. É o LinkedIn. LinkedIn é a área onde realmente me coloco minhas ideias com bastante frequência. Sou um usuário bastante ativo. No LinkedIn seria o local para você encontrar, falar comigo, inclusive, se conectar e tudo mais. Uma coisa interessante, recentemente eu lancei uma newsletter chamado The Routing Intent, www.theroutingintent.com. Eu vou te botar a legenda pra galera facilitar ali todas essas ideias que várias publicações. Era quase tudo, uma boa parte gratuita, a parte que é paga é um café por semana. Custa um cafezinho. É como dizer, Léo, vou te pagar um café pra tu contar uma história pra mim aqui. Me explica esse negócio com mais detalhes. É o artigo da newsletter, tá? Tem 2 postagens por semana e ali eu já botei muita coisa sobre isso aqui. Porque às vezes você sente a necessidade de expressar por escrito, né? Expressar por escrito as nossas ideias. Então são os 2 caminhos que você me encontra, né? No LinkedIn e na newsletter. TheRoutingIntent.com. Muito bem. Bom, a conversa tá muito boa, mas a gente já passou aqui da prorrogação, já estamos nos finalmente. Você gostaria de deixar aí algum comentário final, um agradecimento aí pro nosso ouvinte? Uma ideia, tipo assim, cabeça fria, coração quente?
cabeça fica assim. A ideia é sigam acompanhando os podcasts, os conteúdos de vocês. Porque eu sou apenas mais um contribuindo com ideias aqui, mas vocês têm feito tanta coisa bacana. E não tentem resolver todos os problemas sozinhos. E se você estiver desbarrando, travando e tal, cara, use as bases de conhecimento. E eu acho que o trabalho que vocês fazem é um dos mais importantes nesse sentido. Então, na verdade, eu não tenho... A dica é essa. Siga o material de vocês, vá para os eventos de vocês, faça um network com tantas pessoas que vão nos eventos de vocês, que é essas iniciativas que vão fazer você crescer na carreira, vão ajudar a sua empresa a chegar onde vocês precisam chegar. E, no mais, muito agradecimento, não somente pelo convite de vocês, mas para você que acompanhou até aqui. Muito obrigado. E muito obrigado, e já fazendo o convite para você voltar, pra gente falar um pouquinho aí da sua carreira empreendedora, que não deu tempo pra gente falar aqui. Verdade, haverá outras oportunidades. É isso aí, muito obrigado, Leonardo. À disposição, obrigado mesmo. Tchau. Bom, a conversa estava muito boa, mas precisamos terminar o episódio. Vamos aos últimos avisos. As inscrições ainda estão abertas para a nossa última turma do ano de 2025 do curso Becop EAD. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septor.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptor@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, o antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @NicBR. E no YouTube, é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais, pessoal! E lembre-se, essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre também o seu .br.